3h27 agora, eu vou bem certinho aí com o tempo, para que a gente possa liberar vocês ali uns 5 minutos para as 4, 3 minutos para as 4, tá, gente? Então vamos lá. Na frente C, a gente vai começar agora um trabalho falando sobre embriologia. Eu não sei se vocês viram, né? Mas aquele vídeo da menina que teve um caso com o Neymar, ontem ela falou sobre métodos contraceptivos, que a menina que faz xixi logo depois da relação sexual não engravida, né? E hoje ela soltou mais um vídeo, né, numa caixinha de pergunta, que perguntaram para ela, tá, mas e se você engravidar do Neymar, o que você vai fazer? Ela falou assim, vou cuidar da criança, ela vai se desenvolver dentro do meu ovário, bonitinha, né? Ou seja, faltou conhecimento de embriologia aí para a menina, né, e de métodos contraceptivos. A criança não vai se desenvolver dentro do ovário, né, gente? A criança desenvolve dentro do útero. O ovário é uma gônada que produz o gameta feminino. Uma gestação fora do ovário é uma gestação ectópica, uma gestação de risco. Essa aí superou, né, Rafael? Então, assim, eu não sou muito de fazer esse tipo de vídeo, assim, né? Mas bateu na biologia, né? Então é importante, gente, porque às vezes parece uma coisa que para nós que a gente estuda, né? Você escuta e fala, não é possível, vou escutar de novo, né? Mas falta um conhecimento básico, né? Da menina conhecer o próprio corpo. É importante a gente. Essa aula de embriologia aqui, ela não é importante só para o vestibular, galera. Ela é importante para a vida, né? Para a gente não cometer uma gafe dessa. Imagina você numa entrevista, ao vivo, numa reportagem, falar uma coisa dessa. É perdoável, lógico que é perdoável, né? Mas a gente vira motivo de meme, né? Então, e hoje o meme pega muito rápido, então tem que tomar cuidado, tá? Vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho sobre a embriologia. Com relação ao gameta masculino, temos aqui os espermatozoides, temos aqui o óvulo. Gente, uma curiosidade, tá? O volume do óvulo é 10 milhões de vezes maior. O volume do óvulo é 10 milhões de vezes maior do que o volume do espermatozoide. É por isso que na genética a gente fala de herança materna, herança citoplasmática, herança mitocondrial, porque a gente não herda quase nada de citoplasma do nosso pai. A quantidade de citoplasma comparada no espermatozoide em relação ao óvulo, a do espermatozoide é desprezível. Então, por isso, quando a gente pensa em herança citoplasmática, você herdou organelas da sua mãe, né? É lógico que as mitocôndrias são descartadas porque elas também estão naquela peça intermediária ali, onde não entra, né, no óvulo. Então, é uma informação aí curiosa. O óvulo é a única célula humana macroscópica. Se você fizer esse exercício agora, pega a sua caneta e solta ela no seu caderno, solta assim, devagarinho, né? Ela vai fazer um pontinho. Vou fazer um pontinho aqui, ó. Fiz um pontinho. Tá vendo esse pontinho vermelho aqui, ó? Esse pontinho vermelho aqui no meio da tela, ele é o tamanho de um óvulo humano. Caramba, Giovanni, então você quer dizer que o gameta feminino é uma célula visível? É uma célula macroscópica. Só que eu não consigo ver detalhes dele, né? Enquanto que o espermatozoide é uma célula que tem 10 milhões de vezes menor volume, tá? Aqui você tem imagens reais agora, tá, gente? Imagens microscópicas reais. Aqui você tem uma célula ovo ou zigoto, né? Depois da fecundação, você tem uma célula chamada de célula ovo ou zigoto. E aí vem as divisões celulares. Uma célula se divide em duas, são imagens microscópicas reais, tá, gente? Uma célula se divide em dois blastômeros. Essas células são clones, né? A gente está falando de células totipotentes. Duas células se dividem em quatro. Quatro se dividem em oito. Oito se divide em 16. Você está vendo na tela agora uma imagem real de uma mórula. Mórula, gente,
é formada por 16 blastômeros. 16 célulazinhas iguais, 16 clones. Como que formam irmãos gêmeos idênticos? Os irmãos gêmeos idênticos são formados nesse momento agora. Se essa mórula se quebrar em 2 pedaços, você tem irmãos gêmeos idênticos. Porque irmão gêmeo idêntico é um exemplo de clonagem humana. Se essa mórula se quebrar em 4 partes, você tem 4 irmãos clones. O sexo é igual, né? O sexo biológico é igual. Olha a mórula vista, né, no microscópio aqui, de varredura, um microscópio que eu consigo, né, ter uma noção 3D aqui, também um microscópio eletrônico. Qual o tamanho da mórula, Giovanni? O tamanho da mórula, gente, está aqui, ó. Aqui você está vendo a ponta de um alfinete. Ó, mórula humana, 16 células na ponta de um alfinete. Essa imagem é real, tá? Então aqui você tem uma mórula, vista ao microscópio eletrônico, uma mórula, né? Aqui vista a microscopia óptica mais de última geração que nós temos, microscópio eletrônico. E aqui, né, a mórula também, aí uma imagem real para vocês. Mórula, ela tem essa aparência porque ela tem esse nome porque tem a aparência de uma amora. Lembra uma amorinha, né? Então nós chamamos de mórula. A mórula, gente, ela é uma bola maciça. 3 dias depois da fecundação, você já não é mais uma única célula. Você já é formada por 16 células. Perceba que os blastômeros, agora, eles começam a migrar para a periferia e as divisões, elas continuam, tá, galera? E agora vai formar uma fase chamada de blástula. A blástula, ela tem os blastômeros na superfície. A blástula, ela compõe mais ou menos uns 100 blastômeros. E ela já não é mais uma bola maciça como era a mórula. Agora é uma bola cheia de líquido. E forma aqui uma cavidade. Blasto. Acompanha comigo essa tradução aqui, porque isso aqui vai ser útil para vocês. A gente vai falar muito na palavra blasto. Tudo que tem blasto na palavra significa que é algo embrionário. Embrionário. Ou jovem. Ou jovem. Quer ver como a biologia ela pode ser fácil? Quando você estudar tecido ósseo, quais são as células do tecido ósseo? Exemplo, tá? Você tem osteoblasto, você tem osteócito e você tem osteoclasto. Blasto é jovem. Então, o que é o osteoblasto? É uma célula óssea jovem. O que é o osteócito? É uma célula adulta. E o clasto é comedor, é comedor de osso. Osteoclasto é a célula que faz a desmineralização óssea. Enquanto o osteoblasto ele monta osso, o osteoclasto desmonta osso, né? Tira cálcio do osso. Mas eu estou falando isso para você porque a gente vai ver a palavra blasto agora envolvida diretamente na embriologia. Quando eu falo para vocês, cada célula é chamada de blastômero, mero, do latim, significa parte, blasto é embrionária. Então, o que é um blastômero, Giovanni? É uma célula embrionária, gente. E o que é blastocele? Blasto é jovem, ou seja, é algo embrionário. Cele é uma cavidade. Né? Cele é cavidade. A blástula humana, né, a blástula de mamíferos, ela é chamada de blastocisto. E ela vai ter algumas partes importantes, ó. O embrioblasto é a parte que vai dar origem ao embrião. O trofoblasto, blasto é embrionária, jovem, trofo significa alimento. Gente, é o trofoblasto que origina o córeo, que origina a placenta, que vai garantir a nossa nutrição, nosso alimento. Então, as células da blástula, que nós chamamos de trofoblasto, vai dar origem à placenta. Vai dar origem ao córeo, que é um anexo embrionário.
E o embrioblasto são os blastômeros que vão dar origem às peças do seu corpo. As peças do embrião, as peças embrionárias que dão origem ao corpo como um todo, né? Normalmente, quando os cientistas vão estudar células-tronco embrionárias, eles estudam na fase de blástula. E eles pegam o trofoblasto e o embrioblasto, Giovanni. Eles pegam o embrioblasto, né? Chegamos aqui agora na gafe, que é essa menina que saiu com o Neymar cometeu hoje. Quando ela fala que caso ela engravide do Neymar, que a criança vai desenvolver bonitinha dentro do ovário dela, que ela não vai fazer nada, né? Ela disse, não, a criança vai se desenvolver dentro do meu ovário, bonitinha. O ovário é a gônada, gente. Aqui está o útero, né? Aqui está o colo do útero. E aí vem o canal vaginal, né? Então, isso aqui é o que nós chamamos de sistema genital feminino interno. Isso aí está no seu abdômen, no caso das meninas, né? Então, tem ali o ovário. Quando você tem aqui a fecundação, olha só. Aconteceu a fecundação. Aí vem as clivagens, que são as mitoses sucessivas. Até chegar 3 dias depois, na fase de mórula. 3 dias depois, você já é formado por 16 células. 5 a 7 dias depois acontece a nidação. O que é anidação, Giovanni? Nidar significa fixar-se no endométrio. O endométrio, gente, é a parede interna do útero. A menstruação nada mais é do que o sangramento, o descolamento do endométrio, né? Todo mês isso daqui descola, se a mulher não engravida, todo mês o endométrio descama, e isso aqui escorre, né? Ali, formando o que a gente chama, então, de menstruação. Menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio. Mas caso essa mulher tenha tido relação sexual e tenha acontecido a fecundação, a gente vai ter a nidação. E aí não tem menstruação. Ah, mas a minha vizinha teve menstruação mesmo grávida. Não é menstruação, gente. Se ela está grávida, não é menstruação. São pequenas hemorragias que podem acontecer. E está tudo bem. Por quê? Porque o embrião está fixo na parede do endométrio. E essa fixação pode gerar o quê? Pode gerar pequenas hemorragias, com risco até de aborto, né? Se esse embrião ele se descolar dali. Mas mulheres que têm pequenos sangramentos ao longo da gestação, isso não é menstruação, isso é, né, pequenas hemorragias. Precisa ser avaliado por um especialista. 5 a 7 dias depois, então, o blastocisto ele se fixa na parede do útero e não do ovário, né? O que a menina falou entra nesse termo aqui. Uma gestação fora do útero pode acontecer, Giovanni? Pode. Galera, os espermatozoides estão vindo aqui. A mulher está ovulando aqui. Vamos supor que essa mulher ovule e que o óvulo caia na cavidade abdominal. Pode acontecer? Pode. Vamos supor que algum espermatozoide ninja alcance esse óvulo e fecunde esse óvulo. Onde que vai acontecer o desenvolvimento embrionário? Na cavidade abdominal. E pode ser que dê tudo certo, mas é uma gestação ectópica. Ecto significa... tópico significa lugar. Ecto significa fora. Ectotópico, fora do lugar, né? Isso aqui é tão louco, gente, que se você imaginar, olha só que doido, né? Se você imaginar, tem um filme do Schwarzenegger em que ele engravida, não sei se vocês vão lembrar disso, mas é que envolve o quê? Quer dizer, então, que uma gestação não precisa acontecer dentro do útero. Não, não é bem isso. O útero ele é perfeito para gestação. Mas caso aconteça uma gestação dentro da tuba ou na cavidade abdominal, isso ainda é possível, mas com grande risco de vida para a mãe e para a criança. Tá? Vamos lembrar que a placenta ela é formada pelo embrião e pela mãe. A parte materna que forma a placenta é o útero, gente. É o endométrio, aqui a gente chama de decídua basal. Essa parte da mãe aqui, eu estou pintando aqui de um vermelho mais clarinho, ó. Essa parte aqui é que forma a placenta da parte da mãe. Então, uma
Gestação ectópica, ela vai contar só com a placenta da criança, formada pela criança. Já é um problema, né? E aí esse embrião ele pode se colar ali na parede intestinal, né? Do lado de fora do intestino, mas dentro da cavidade abdominal. Gestação ectópica, tá? Vamos dar uma olhada agora com imagens que não são... Vai aparecer de novo algumas imagens microscópicas, né? Então você tem ali a célula ovo, o zigoto, que vai sofrendo sucessivas clivagens. Até a blástula nós já falamos, né? Depois da blástula vem a gástrula, ou gastrulação. Galera, do ovo, né? Do ovo até a blástula, nós temos as segmentações ou clivagens. Agora, na gastrulação, nós temos um momento importante. É aqui que forma o blastóporo. O que é poro? Poro é buraco. Blasto é embrião. Em algum momento, esse embrião ele vai sofrer... Imagine o seguinte. Imagine que eu seguro aqui na minha mão esquerda uma bexiga. E eu pego o meu indicador direito e eu começo a empurrar essa bexiga de baixo para cima. Ele forma exatamente essa imagem que você está vendo aqui na tela. Se eu pego o meu dedo e começo a empurrar, a bexiga ela se dobra dentro dela mesma. Ó. É isso que está acontecendo na fase de gastrulação. O que era uma bola cheia de líquido, que era a blástula, imagine uma bexiga cheia de líquido, e agora você vai empurrando ela. Esse primeiro buraco que surge no nosso corpo embrionário, ele dá origem ao nosso ânus. Nós somos animais deuterostômios. Agora você passa a ter uma massa celular mais externa, que é a ectoderme, e uma massa celular mais interna, que está aqui em amarelo, que é a endoderme. E aí você tem agora, né, os folhetos germinativos. Então, qual é a importância da gastrulação? É na gastrulação que forma o blastóporo, que determina se o animal é protostômio ou deuterostômio. É na gastrulação que forma os folhetos germinativos. É na gastrulação que forma o arquíntero, que é o intestino primitivo. Vamos separar essa palavra? Arque significa antigo. Entero significa intestino. Então, por isso que a gente traduz a palavra arquiêntero como intestino primitivo, tá? Se perguntarem para vocês que momento do desenvolvimento embrionário começam o que a gente chama de fase de diferenciação, é na fase de gastrulação. Na fase de gastrulação que começa a diferenciação, que os blastômeros agora ou vão fazer parte da ectoderme, ou os blastômeros vão fazer parte da endoderme, ou em animais que são triblásticos, vão fazer parte da mesoderme, tá? Aqui você tem, então, a gastrulação, imaginando, né, uma bexiga cheia de líquido, e ela se dobrando. Vou adiantar aqui para você ver essa imagem, como ela é legal, ó. Imagine que isso aqui é uma bexiga, e que você empurra aqui com o seu dedo, ó. Isso que eu estou empurrando aqui, esse buraco, é o blastóporo. E ele vai dando origem aqui ao intestino primitivo, que vai formar o nosso sistema digestório na fase embrionária. Depois da gástrula, né? Aqui é uma imagem real de gástrula, gente. Você vê aqui o blastóporo, ó. Esse buraco aqui é o blastóporo, e aqui é o intestino primitivo sendo formado, tá? Blastóporo e o arquíntero, que é o intestino primitivo sendo formado. Essa imagem é uma imagem microscópica real, tá? Gastrulação, início do blastóporo, proliferação de células. Vamos ter ali a ectoderme azul, a endoderme amarelo e a mesoderme vermelho, dando origem, então, à formação dos folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Sendo um pouco mais específico agora, gente. 15h46, a gente está aí há alguns minutinhos para terminar a aula e eu preciso de força total agora cerebral aqui comigo. Concentra aqui comigo. Quando você estuda animais celomados, o que é cele mesmo? Cele que significa uma cavidade. Então, o que é celoma? É uma cavidade que abriga órgãos. Nós somos animais celomados, assim como anelídeos, moluscos, artrópodes e os equinodermos e os demais cordados. Só que existem os animais que são esquizocélicos. Existem os animais que são enterocélicos.
Quem que origina o celoma, galera? O celoma é originado pela mesoderme. A mesoderme, ela pode surgir a partir de células aqui do blastóporo. O blastóporo está aqui, então a mesoderme, ela pode surgir próxima aqui do blastóporo. Os animais celomados, em que a mesoderme surge a partir de bloco de células do blastóporo, são esquizocelomados. Quem são esquizocelomados? Moluscos, anelídeos e artrópodes. Agora aqui você vai ver a orelha do Mickey. Parece a orelha do Mickey, né? Na embriologia. A nossa gastrulação, a mesoderme não é originada a partir de bloco de células do blastóporos. A nossa mesoderme surge a partir de uma evaginação da parede do arquêntero ali e da endoderme, formando a famosa orelha de Mickey. Então aqui você vai ter o avanço para a formação do celoma. Avanço para a formação do celoma. Nosso celoma, ele é um celoma enterocélico, assim como o celoma das estrelas do mar, dos equinodermos, tá? Então, só para a gente fechar aqui, olha só. Depois da gastrulação, vem a neurulação. Lá na universidade, galera, vocês vão estudar embriões ou de ouriço do mar ou do anfioxo. O anfioxo é um protocordado, é um peixinho primitivo, tá? Por que não estuda embrião humano na faculdade? Por questões éticas. Então, ou você vai estudar ouriço do mar, que é um equinodermo, e vai estudar a fase embrionária dele, ou você vai estudar ali o anfioxo, que já é um cordado, só que é um protocordado. Depois da gastrulação, imagine a gástrula, então, como uma bexiga que se dobrou. E agora, você vai observar ali, então, a mesoderme, endoderme e a ectoderme. E você vai observar ali um achatamento, formando o que a gente chama de placa neural aqui, ó. E esse achatamento, ele vai invaginar agora, formando aqui uma goteira neural, que vai dar origem ao tubo neural. E aí vem para essa imagem aqui, ó. Então, essa imagem ali, ela vem dessa parte aqui, ó. Vai formar o tubo neural. Então, você tem a neurulação. Tubo neural vai originar o quê? O nosso encéfalo e a medula espinhal. A notocorda não origina nada. Cuidado com pegadinha. A notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. A notocorda ela serve de molde para a gente formar a coluna vertebral. Tem alguns animais que são protocordados, como é o próprio anfioxo, que eu acabei de citar, que ele não tem coluna vertebral. Ele tem só a notocorda persistente durante toda a vida. Então, a gente chamaria o anfioxo de protocordado, né? Notocorda não origina nada, mas ela é substituída, ela serve de molde para a formação da coluna vertebral. E ali está o celoma, né? Aqui eu queria que você imaginasse o seguinte, vou ficar em pé aqui agora, tá, gente? Eu queria que você imaginasse uma pessoa em pé e essa pessoa deitada assim. E eu faço um corte aqui, ó. Faço um corte aqui e eu mostro esse corte para vocês. Na parte de cima do corpo aqui, está o tubo neural. Na parte ventral vai estar a parte do intestino. Então, essa imagem ela está representando exatamente assim. Essa parte aqui, embrionária, se você traz ela aqui para frente da tela e para trás da tela, você tem o corpo sendo formado. É que ela foi feita um corte transversal aqui. Mas imagine essa imagem em 3 dimensões. Se eu prolongo ela aqui para frente do monitor, eu tenho a cabeça do indivíduo aqui, com a boca. E se eu prolongo isso para trás do monitor, eu tenho o ânus da pessoa, né? Então, você tem aqui o quê? Você tem o tubo neural que vai originar o encéfalo e a medula espinhal, a notocorda que vai ser substituída pela coluna vertebral. Aqui a gente tem o tubo digestório, né? O intestino aqui associado ao arquêntero, que vai dar origem ao tubo digestório. Aqui para frente a boca, lá para trás o ânus, né? Da pessoa. Aqui uma imagem real, e a gente finaliza, então, com essa imagem real, dizendo o que cada coisa origina, né? Aqui, ó, o que eu tentei representar para vocês ali, né? Aqui você tem o tubo
Olha lá, ó, né? Na fase embrionária, o tubo neural originou o encéfalo e a medula espinhal. A notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. Aqui atrás tem o ânus da criança, aqui tem a boca da criança. Então, o que era o arquêntero, o intestino primitivo, originou o tubo digestório, o sistema digestório da criança. Tá? Ó, o tubo neural, sistema nervoso, notocorda, coluna vertebral. Arquêntero, tubo digestório. Tá? E a gente termina com esse slide aqui, ó. A ectoderme. Ectoderme é o folheto embrionário mais externo. O que ela origina? Ela origina estruturas mais externas do nosso corpo. A epiderme, pelos, unhas, cascos, chifres, animais que têm chifre, glândula sebácea, glândula sudorípara, sistema nervoso, a hipófise, o olho. A endoderme vai originar o sistema respiratório e o digestório, que estão interligados, né? O revestimento interno da bexiga urinária, glândulas associadas ao sistema digestório, que é o fígado e pâncreas, a tireoide, que controla o metabolismo, e paratireoide e o timo. Tá? Exatamente, Rafael, essa imagem, né? Eu acho sensacional essa imagem aqui para a gente entender. Quando você pega só isso aqui, né? No livro de biologia, isso aqui não mostra muita coisa. Mas aí quando você traz para essa imagem, tudo faz sentido, né? Que é o quê? É o embrião se dobrando e originando estruturas que hoje a gente consegue associar. Ah, o tubo neural originou o sistema nervoso com encéfalo e medula espinhal, né? E essa última parte, ela envolve um pouquinho de decoreba, mas eu quero trazer algumas dicas para vocês. Ectoderme é o folheto embrionário mais externo, então faz sentido que ele origine estruturas mais externas. Epiderme, pelo, unha, glândula sebácea, glândula sudorípara, que origine o sistema nervoso, porque lembra, o sistema nervoso surgiu a partir daquele achatamento da ectoderme e da gota neural, que tem ali a invaginação, né? Mesoderme é fácil de você decorar, gente. Mesoderme origina tecidos conjuntivos. Quais são os tecidos conjuntivos? Você tem tecido ósseo, então o sistema esquelético é originado pela mesoderme, porque toda a parte óssea. Tecido conjuntivo, você tem sangue, você tem tecido adiposo, você tem dentro de tecidos conjuntivos o frouxo, o denso, né, os tecidos conjuntivos especiais. Mesoderme você associa também com músculo. E se eu falei de sangue, tem tudo a ver com o coração, né? Então o sistema cardiovascular, ele é originado pela mesoderme, o sistema urogenital também é originado pela mesoderme, e o esqueleto, que é osso, né? Que é tecido conjuntivo ali, que origina o sistema esquelético, né? Só um detalhe, o sistema urogenital, que pega a bexiga urinária, os rins, é originado pela mesoderme. Somente o revestimento interno da bexiga, que é feito pela endoderme, tá? E aí, na endoderme, você associa dois sistemas que são interligados, que é a digestão e respiração. E as glândulas associadas à digestão, fígado e pâncreas, tá? Isso já ajuda a gente decorar isso daqui, tá bom? Galera, eu vou encerrar por aqui. Semana que vem nós teremos a nossa quinta semana, aula normal, mas aí, logo em seguida, depois da aula, eu vou compartilhar o simulado com vocês. Vocês vão receber um simulado objetivo e um simulado discursivo, tá? Alguns alunos já estão me mandando questões discursivas. Quem já me mandou questão discursiva já vai começar a receber a correção, tá? Quem ainda não mandou pode mandar, não tem pressa, pressa é de vocês, tá? E o simulado discursivo, você vai poder me devolver para eu fazer a correção para vocês. Eu vou fazer a correção e os comentários de acordo com critérios que eu estabeleci, tá bom? Mas isso fica para a quinta semana, então. Até mais, galera. Um abraço. Pode mandar no WhatsApp, tá, Renata? Se você quiser mandar no meu WhatsApp particular, pode ser, tá? Eu tô ali no grupo, você me chama lá no particular e manda a foto lá das questões discursivas que eu corrijo e te dou um feedback daí por WhatsApp mesmo, tá bom? Valeu, até mais.